Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos chegando no nosso cantinho. 18 horas, a hora do Ângelus, a hora do Oração-Ação. As informações que são muito antigas e muito fortes, as correntes de oração que produzem energia de luz, uma energia vital para a humanidade, para o nosso planetinha Terra. Sempre foi vital e especialmente vital nesses momentos de tanto assédio das trevas. A transição planetária, do ponto de vista espiritual, é o Armagedon previsto no Apocalipse, porque não é difícil qualquer análise ampla chegar à conclusão de que as principais instituições da Terra têm sido presididas, têm sido dirigidas pela lógica das sombras. Os meios de comunicação passam, o jornalismo especialmente passa informações sombrias, dá ênfase para as informações funestas, para os crimes, para as tragédias. A lógica que preside o sistema financeiro é uma lógica vampiresca de extração da sociedade, de vida, de energia na forma do dinheiro. A lógica que preside a política é a lógica da distorção, da corrupção, da traição. A lógica que preside o crime organizado nem precisa ser falada. Praticamente todas as principais instituições agem pela lógica das sombras. A saúde é excelente para descrever doenças. A chamada Bíblia dos Médicos, que é o Código Internacional de Doenças, é uma descrição de doenças. Mas a saúde em geral é muito ruim, mostra-se muito incompetente para investigar e para descrever saúde. A descrição de saúde que se faz é ausência de doença, mas a própria Organização Mundial de Saúde fala que saúde não é ausência de doença. Então, a saúde não sabe o que é saúde, só sabe o que é doença. E essa lógica sombria tem presidido todas as instituições, e a lógica que vai prevalecer com a transição planetária é a lógica da boa vontade, a lógica da luz. E se eu e você, meros pesquisadores humanos, sabemos pela orientação dos espíritos dessa transição, dessa prevalência da boa vontade para a luz, que está em vias de acontecer, quanto mais as sombras sabem disso. E se os dirigentes da humanidade, através de todas as principais instituições, aqui descritas e as não descritas, sabem que terão que entregar o comando da Terra, que serão exiladas, a pergunta é: entregariam esse comando de boa vontade por uma decisão livre? Claro que não. Pensando no próximo lance, os grandes generais das trevas têm um único objetivo:
atrasar a transição para permanecer o máximo tempo no poder na Terra. Sabem que não podem impedir a transição planetária, mas podem atrasar. E a segunda meta, ocorrendo a transição, ocorrendo o seu exílio para planetas mais primitivos, chegarem a esses planetas mais primitivos o mais poderosos que lhes for possível. E para eles, para um general ser poderoso, precisa ter um exército numeroso. Por isso, a estratégia deles é arrastar o máximo de espíritos possíveis para esse exílio, para o seu sistema de escravização, para compor os seus exércitos. Lógica total. Por isso há uma disputa mental na Terra muito grande. Todos os dias, a todos os momentos, a todas as decisões de cada momento, de cada dia, é feita uma disputa energética. Comemoram eles cada avanço que eles conseguem ter sobre a mente de cada ser da Terra. Nós somos o território da disputa, as nossas mentes. Por isso é tão importante o estudo de hoje. Estudar sobre a memória após a vida é estudar sobre a mente durante a vida. Porque conforme se conduzir a mente durante uma vida, será a memória que ela terá após a morte. Vamos então fazer essa pesquisa junto com Kardec, junto com os espíritos de luz que o assistiam. O roteiro é O Livro dos Espíritos. O capítulo é A Vida no Mundo Espiritual. Capítulo 6, da segunda parte. As questões são 307 a 309A. E o tema, a memória que prevalece no ser logo após a passagem, logo após a morte. Vamos lá? Pergunta Kardec: de que maneira a última encarnação se desenrola na memória do espírito? É por um esforço de sua imaginação ou mediante um quadro que se abre à sua frente? Um esforço de sua imaginação é um processo endógeno, interior. Mediante um quadro que se abre à sua frente, é um processo exógeno, que se estabelece de fora. E a resposta é: das duas maneiras. Todos os atos que interessam ao espírito surgem na sua lembrança como se fossem atuais. Os outros, os atos que não lhe interessam, portanto, ficam mais ou menos confusos na memória ou completamente esquecidos. Quanto mais o espírito se desmaterializa, menos importância atribui às coisas materiais, e dessas coisas, não vai ter lembrança alguma. Muitas vezes, quando se evoca um espírito que acabou de deixar a Terra, percebe-se que ele não se lembra do nome das pessoas a quem amava, nem dos fatos que, para aqueles que ficaram, pareciam importantes. Essas lembranças acabam caindo no seu esquecimento, porque o espírito pouco se interessa por elas. Ele apenas recorda perfeitamente dos fatos principais que concorrem para o seu progresso. São muitos dados que a vida numa encarnação produz.
A lembrança, a memória ocorrerá sobre aqueles que a criatura, que o ser, focalizar, que ele der importância. Já é assim aqui, quanto mais no mundo espiritual. Aqui já se sabe que toda memória é seletiva. Todos nós, como que escolhemos, conscientemente ou inconscientemente, do que vamos nos lembrar. No mundo espiritual não poderia ser diferente. Questão 308. O espírito, logo após o desencarne, recorda de todas as existências que já viveu? Sim, pois todo o passado se desenrola diante dele, semelhante às etapas de um caminho que um viajante percorreu. Entretanto, não consegue lembrar-se de maneira absoluta de todos os seus atos. Ele recorda os mais importantes e aqueles que tiveram maior influência sobre a sua nova condição de espírito. Quanto às primeiras existências, aquelas que podemos considerar como a infância do espírito, que é lá das existências que um espírito teve, como vegetal, como mineral, como átomo, essas se perdem no tempo e são esquecidas. Interessante, não é? Questão número 309. Como o espírito considera o corpo físico que acabou de deixar? Considera como se fosse uma roupa incômoda que o atrapalhava e sente-se feliz por estar livre dela. 309A. O que o espírito sente ao ver seu corpo físico em decomposição? Na maioria das vezes, sente indiferença, como se fosse uma coisa à qual não atribui a menor importância. Por que os espíritos responderam na maioria das vezes? Porque essas respostas todas levam em consideração um padrão médio de espíritos. Espíritos evoluídos numa faixa média. Mas há espíritos desprendidos e espíritos presos. E essa questão da prisão, que é toda ela mental e espiritual, merece o nosso estudo desde já. É ampla a vivência das perdas e, consequentemente, dos lutos. Esse tema, perdas e lutos, enche os consultórios psicológicos, psiquiátricos, os consultórios médicos em geral. Enche a mente da maioria dos encarnados. Como viver sem perdas? Podemos perguntar todos nós. Objetivamente, é impossível viver sem perdas. Porque todas as coisas à nossa volta estão destinadas a desaparecer, porque é na matéria que tudo se integra e se desintegra. Todos os nossos hábitos, as nossas vitórias, ligadas também à matéria, ligadas à fama, ao ego, estão também destinadas a se perder. Nossas vitórias, a maioria delas é considerada como insignificante já para a humanidade, já nessa vida, quanto mais para a eternidade. Imagine um espírito à beira da morte, que ideias ele terá? O carro que ele gostava muito e que teve um acidente? A operação plástica que ele fez e que não teve um sucesso muito grande? A transação comercial que não teve êxito? Quando se defronta com a morte,
grande maioria dos espíritos terá preocupação das coisas que são realmente importantes, buscará a presença de afetos, buscará reconciliar-se com grandes erros que ele até ali não conseguiu perdoar ou não conseguiu pedir perdão, fará orações, lembrará de falecidos que o possam acolher no mundo espiritual. Todas as grandes importâncias, grandes prioridades que dirigiram e que dirigem nossas vidas, naquele momento se mostrará insignificante. Numa cama de hospital, mesmo sem a iminência da morte, os valores todos se modificam. E talvez não precisassem de tanta dor para mudar. O que vocês acham? Será que nós precisamos da morte para nos transformar? Morte nos oráculos, no tarô, morte na simbologia espiritual é transformação. Mas será que nós precisamos da morte objetiva para nos transformar em espírito, em mente, em alma? A literatura espírita, o depoimento dos espíritos, é muito impactante ao descrever espíritos apegados logo após a morte. Há espíritos que não só logo após a morte, mas por décadas, por largos períodos, são encontrados agarrados num cofre. Muitos são os espíritos que habitam os cemitérios por absoluto apego ao corpo. Muitos espíritos ficam aqui no chão do homem encarnado sem conseguir se desprender e seguir a sua evolução por apego à vida material. Por isso são tão úteis os trabalhos mediúnicos, nos quais tantas vezes se recolhe e se orienta espíritos de falecidos que pensam, agem, se movimentam como se fossem ainda viventes de uma forma excluída no mundo espiritual. Eles acordam, falam com as pessoas não lhe respondem, atuam, tentam pegar, tentam fazer as coisas e não conseguem, se sentem cada vez mais excluídos, porque não percebem a sua nova condição, porque não viveram nada da realidade espiritual, porque viveram absolutamente apegados à terceira dimensão, a dimensão da matéria. Largura, altura, profundidade. É uma prisão. Autoimposta, mas é uma prisão. Será que nós queremos sair da prisão? Queremos liberdade mental, liberdade espiritual, desde já? Porque a única maneira de termos liberdade após a morte é nos libertarmos já. Pense comigo. Pessoas vivem perdas para elas muito dolorosas quando o seu time perde uma final de campeonato. Às vezes demoram essas pessoas a elaborar essas perdas, esses lutos. Mas que luto e que perda vive uma pessoa cuja seleção nacional foi eliminada de uma Copa do Mundo, se essa pessoa nenhuma importância dá para futebol? Não é uma questão? Um fanático de futebol e uma pessoa indiferente para o futebol viverão muito diferentemente essa mesma experiência, apesar de serem ambos de um mesmo país. O ídolo da música
de um certo país, se ele se afunda nas drogas, se ele se suicida, e infelizmente são tantos os exemplos, terão também da parte das pessoas daquele país posições muito diferentes. O fanático por aquele ídolo, será grandemente afetado, profundamente afetado, sofrerá muito. Enquanto aquele que é indiferente a esse ídolo, não sofrerá. E todos nós somos tão interessados em sair do sofrimento, não apenas porque não sofrer é uma questão até instintiva, todos querem não sofrer, mas também porque a Terra tem vivido um longo ciclo de expiação e provas, que é alicerçado na dor. E estamos em vias de transitar para uma etapa onde não será uma vida maravilhosa, não será uma humanidade maravilhosa, mas uma humanidade baseada na boa vontade para a luz, que verá nesse processo de transição serem eliminadas praticamente todas as doenças, serem eliminadas todas as guerras, todos os crimes. É um momento de grande mudança. Só não sabemos se nós estaremos para essa mudança, porque para nos candidatarmos à transição da humanidade, precisamos fazer a nossa transição individual. Para deixarmos de sofrer desde já, precisamos nos desapegar dessas falsas prioridades da humanidade. São ilusórias as vitórias, são ilusórios os prazeres, são ilusórias as felicidades a que a humanidade se entrega. Tanto é que quando uma pessoa fica alegre por causa de uma bebida, de uma droga, depois ela tem a abstinência, a ressaca. E pior do que a abstinência e a ressaca, tem a dependência, se esse comportamento se prolonga. É por todos os lados evidente como o projeto de felicidade da matéria, dos sentidos, do ego, como eles são precários, como eles são aprisionantes da alma. Quais têm sido as suas prioridades? Quais têm sido os seus padrões de se relacionar com as coisas, com os cargos, com a fama, com o corpo? Você tem perdido muito? Se você é uma pessoa que vive lutos sobre lutos, perdas sobre perdas, pergunte-se se esse é um destino, se não há outra forma de viver. Por que determinadas pessoas passaram próximo da mesma experiência que te lutou, que te levou a perdas terríveis e não se abalaram? Também outras se abalaram mais do que você. Por quê? Quem vive em apego sofre a perda. Quem vive em desapego sequer sente a perda. A dor é uma programação mental nossa, que nos dá a prisão agora e nos dará a prisão já também no mundo espiritual. Uma pessoa que morre dependente de álcool, de drogas, que morre absolutamente viciada em cirurgias plásticas, em comidas, em relações de ciúme, de apego, de dominação, viciada em vinganças. Vocês acham que ao morrer serão livres?
Quem já viveu como preso, quando morrer, continuará preso a todos esses apegos. A liberdade depende do desapego. Já agora, para que depois da morte o espírito possa mais rapidamente voar, alçar voos maiores, libertar-se. Percorra as diferentes formas de apego. Percorra os valores e as prioridades da humanidade. Veja como essas prioridades afetam a você. E você chegará à conclusão de quão livre você é agora e quão livre você será após a morte. Muito bom. Vamos então prestar esse serviço de sugerir, estimular essa libertação para toda a humanidade, esse despertar dos apegos, das prisões humanas para toda a humanidade já, para que vivam cada vez mais livres, transbordando a chave do desapego para todos os nossos amigos de humanidade. Que essa chave possa ir libertando a todos imediatamente e que eles queiram sair das suas prisões o quanto antes. Graças a Deus. Saudar, enfim, os nossos amigos, nossos colegas de classe. Lucimara Vieira da Costa, Andréa Santos, Hugo Souza, Maria José Sobral, Kelly Cristina, Enir Cajazeira, Adelaide Dias, Domingos Natalo, Cardinha Oliveira. Muito boa noite a todos, muita gratidão a todos vocês. E pensem, amigos escravos, colegas de escravidão, colegas de vidas em apego. Será o dia da libertação dos escravos? Não porque a partir de amanhã automaticamente passaremos a ser livres, desapegados, mas sim porque a partir de amanhã somos convidados a ver em todos os dias, em todas as relações, em todos os sentimentos e as atitudes que tivermos com relação às pessoas, às relações, às coisas, aos ideais de felicidade, o quanto estamos presos, o quanto estamos livres. E inverter a lógica da escravização para a lógica da liberdade. Que esse convite preencha os nossos dias e transborde dos nossos dias para todos aqueles que estiverem em comunhão conosco. Um grande abraço, um prazer aprendermos juntos. Compartilhe esse vídeo se você entender que ele pode ser útil para mais alguém. E trabalhemos pela liberdade, pelo desapego, pelo espírito. Que assim seja. Até a próxima. Amanhã estaremos juntos novamente. Até!